Uma partícula de massa m e carga elétrica positiva Q entra em uma região na qual existem um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes, constantes, perpendiculares entre si e de módulos respectivos E e B. O peso da partícula é totalmente desprezível comparado à força elétrica, de modo que podemos supor somente as forças elétrica e magnética agindo sobre a partícula na região. A partícula entra na região com velocidade inicial v0, de módulo v0 igual a 2e sobre b, e direção perpendicular aos campos elétrico e magnético, e desvia-se até atingir, com velocidade nula, uma distância máxima d da reta suporte da velocidade inicial v0. A partícula volta a aproximar-se dessa reta, de modo que sua trajetória é uma curva plana, como mostra a figura a seguir. Considerando como dados o módulo do campo elétrico E, o módulo do campo magnético B, a carga Q e a massa m, calcule a distância d. Observamos inicialmente que a distância d está aqui indicada no desenho. Esse é o ponto em que a velocidade valerá 0, portanto é um ponto importante para nós e será usado para o cálculo dessa distância d. A região onde atuam os campos elétrico e magnético é essa aqui, dentro da linha pontilhada. Aqui está a partícula de carga Q e massa m entrando com velocidade v0 perpendicularmente aos campos elétrico e magnético. Note que o campo elétrico tem direção vertical e sentido para baixo. Note que o campo magnético B tem a sua direção e sentido indicados aqui. Vetor normal ao plano com sentido para dentro do papel. Inicialmente essa questão foi colocada numa prova em folha de papel, aqui está na tela de seu computador. Este símbolo indica que o vetor é normal, isto é, perpendicular ao plano da tela de seu computador, entrando na tela. Com X é entrando. Se fosse uma circunferência com um pontinho no meio, seria um vetor saindo da tela. Desse modo, observando esse movimento aqui da partícula, já vemos que ela se manterá no plano e será, portanto, sempre perpendicular ao campo magnético B. Outro comentário relevante é o seguinte: note que ele comenta no enunciado que pode-se desprezar a força peso que atua sobre a partícula de massa m em relação à força elétrica, mas não fala isso em relação à força magnética. Ocorre que a força magnética que ela é menor do que a força elétrica nesse problema, de modo que, se o peso será desprezível em relação à força elétrica, será também desprezível em relação à força magnética. Podemos, então, finalizar nossos comentários iniciais a partir da informação de que os dois campos são uniformes e constantes. Isso significa que cada um deles terá o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, não um em relação ao outro, mas o elétrico em relação ao próprio campo elétrico nos vários pontos dentro dessa região. E a mesma coisa o magnético em relação ao próprio campo magnético nos vários pontos dentro dessa região terá o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Podemos então começar a discussão. Inicialmente apresentamos aqui o trabalho como sendo o produto escalar do vetor força e do vetor deslocamento. O trabalho, então, pela definição de produto escalar, é dado pelo produto do módulo do vetor força, pelo módulo do vetor deslocamento, pelo cosseno do ângulo θ formado entre os dois vetores. O trabalho é também dado pela variação da energia cinética. A partir dessa definição de trabalho, podemos demonstrar que o trabalho é a variação da energia cinética. Pelo teorema, então, do trabalho e da energia, podemos escrever que o trabalho total será a variação da energia cinética desta partícula de massa m quando entrar nesse campo, até que ela tenha uma velocidade final, v igual a zero, e por isso aqui a energia cinética final dela é zero, menos a energia cinética inicial. Note que v0 é a velocidade inicial da partícula de carga Q e massa m quando ela entra nessa região com os dois campos. Temos então 0 menos mv, 0 ao quadrado sobre 2. Observamos ainda que a força magnética é perpendicular à velocidade v, o que implicará que o trabalho da força magnética, devido ao campo magnético B, será igual a zero. Note que a força magnética é igual ao produto da carga pela velocidade
produto vetorial com o campo magnético B. Note que, ao contrário do produto escalar, em que o resultado dá um escalar, que é o trabalho, o produto vetorial dá como resultado um vetor, que é a força magnética. Note ainda que o produto vetorial entre dois vetores é definido como um vetor de módulo igual ao produto do módulo dos dois vetores pelo seno do ângulo que eles formam. Note então que o módulo da força magnética seria Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo formado entre o vetor V e o vetor B. O seno desse ângulo, como observamos aqui no desenho, será 1, uma vez que, durante todo o tempo, o movimento da partícula será nesse plano, e durante todo o tempo o campo magnético, que é constante e uniforme, como já comentamos, será sempre perpendicular a esse plano, de modo que o ângulo formado será de 90 graus, o seno de 90 graus é 1, e temos aqui então o valor do módulo da força magnética. Mas o que nos interessa para essa força magnética é que, pela regra da mão direita, onde você bota os seus dedos, com exceção do polegar, na direção e sentido desse vetor V0, que é o primeiro vetor que aparece aqui no produto vetorial, e puxa os seus dedos para o vetor B, o seu polegar ficará para cima aqui. É por causa disso que a força magnética está fazendo a partícula curvar sua trajetória. É por causa da força magnética. Ocorre que essa força magnética será sempre perpendicular à velocidade da partícula e, portanto, ao seu deslocamento. Sendo perpendicular à velocidade, portanto, ao seu deslocamento, o trabalho dessa força magnética será zero. Desse modo, partimos agora para o cálculo do trabalho da força elétrica. Já a força elétrica, tendo direção vertical e sentido para baixo, ela se oporá ao movimento na vertical da partícula de carga Q e massa m. Note que essa partícula ela tem um movimento curvo, uma trajetória curva, só que podemos dividir essa trajetória curva em um movimento em duas direções, na direção vertical e na direção horizontal. Na direção horizontal, como o campo elétrico está na vertical, fará então 90 graus, o cosseno de 90 é zero, o trabalho com a horizontal seria zero. Já na vertical, seriam dois vetores de sentidos opostos, o vetor de deslocamento estaria nesse sentido, está de fato, tanto que a partícula começa andando nessa linha e acaba nesse ponto, logo houve um deslocamento nesse sentido e, portanto, em sentido oposto ao vetor E. Desse modo, quando formos calcular via F igual a QE a força, nós teremos uma força que, quando colocada nessa expressão para o trabalho da força elétrica sobre essa carga Q, nós teremos um vetor força com sentido oposto ao vetor de deslocamento, portanto formando um ângulo de 180 graus. Um está para cima, que é o deslocamento, o outro está para baixo, que é o vetor força. Só trouxe a partícula para cá porque a carga da partícula era positiva. Se fosse negativa, a curvatura seria assim. Então, o campo elétrico desse problema está associado a uma força elétrica com sentido oposto ao deslocamento, portanto, o ângulo é de 180 graus, cosseno de 180 graus é igual a menos 1, por isso esse menos 1 aqui na frente, FE vezes D. Por isso que o trabalho, então, da força elétrica ficou com este valor. Temos, então, substituindo FE por Q vezes E em módulo, o trabalho da força elétrica será, então, menos QED. Colocando agora menos QED aqui, no lugar de WE, temos menos QED mais WB, que vale zero, igual a 0 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Menos QED, então, será igual a menos m sobre 2 vezes v0 ao quadrado. Note que v0 teve seu valor dado no enunciado e era 2e sobre b. Então, fica 2e sobre b ao quadrado. Quadrando, então, e multiplicando por menos 1 para desaparecer com esse menos dos dois lados, temos que d igual a m sobre 2, que multiplica 4e ao quadrado sobre b ao quadrado. Simplificando, o 4 com esse 2 e esse e com e ao quadrado, temos finalmente d igual a 2me sobre q vezes b ao quadrado. Encerrada a questão.